Olá a todos, estamos aqui com mais um Inframercado, gravado dessa vez diretamente de Brasília e excepcionalmente hoje a gente vai ter uma participação online, vou contar aqui para vocês. A gente está nessa gravação aqui especialmente consternado pela situação que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente gostaria antes de tudo de expressar toda a nossa solidariedade ao povo gaúcho, quem teve as tragédias que aconteceu, quem teve perdas humanas aí de amigos, familiares com a tragédia. Mas como o nosso podcast trata de infraestrutura e a gente tem aí um desafio enorme pela frente, de curto, médio e longo prazos, a gente veio aqui com vocês hoje tratar sobre como que vai ser essa reconstrução do Rio Grande do Sul a partir de agora. Por isso, a gente trouxe aqui exatamente o secretário que até alguns dias atrás era o secretário de Parcerias do Rio Grande do Sul e agora chamado do secretário de Reconstrução pelo governo do Rio Grande do Sul, Pedro Capelupi. Eu vou apresentar aqui o Pedro, economista, formado pela UNB, com pós em Finanças, Investimentos e Banking pela PUC Rio Grande do Sul. É funcionário de carreira do Tesouro e esteve à frente aqui em Brasília da Secretaria Especial de Desestatização em 2022. Pedro, bem-vindo, muito obrigado. A gente está falando remotamente por motivos óbvios, aí de eu não conseguir ir até você, nem você ter de estar aí em Porto Alegre nesse momento. Bem-vindo ao Inframercado, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Danilo, é um prazer também falar com você, e nesse momento é importante a gente também comunicar, né, informar as pessoas, até para a gente fomentar esse debate sobre algo que é tão importante, que nesse momento é a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul depois desse evento catastrófico que aconteceu, e muitas vezes as pessoas não têm, a gente vê pelo jornal, mas é impressionante a dimensão do que aconteceu aqui. A gente está acostumado no Brasil, em alguns estados, aqui no Rio Grande do Sul também, em Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, muitas vezes temos eventos que estão localizados, né, em algumas cidades, que têm características que acabam levando a esse tipo, a tragédias por conta de eventos climáticos. Mas o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, nesse mês de maio, é algo completamente fora do que a gente está acostumado a ver. O estado foi severamente atingido em várias localidades, o que causou a destruição de muita infraestrutura, além, claro, né, dos danos, muitas vidas perdidas, danos na infraestrutura urbana também, pessoas perderam tudo. Então, é importante que as pessoas tenham a dimensão do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul nesse momento. Pedro, e assim, a pergunta que fica é por onde começar, né? Essa tragédia toda que você coloca, tudo isso que aconteceu, você foi empossado aí, nomeado pelo governador nessa semana que passou como secretário de reconstrução. Qual que é, qual que é o plano, assim, por onde começar e até onde chegar e o que pode ser feito? Bom, Danilo, esse é um processo que vai, né, naturalmente demorar alguns anos, né? E essa reconstrução ela tem que estar organizada, né, de uma forma que a gente consiga, inclusive, passar por governos diferentes, né? Vai ser algo de responsabilidade, na verdade, de toda a sociedade, não apenas desse governo nesse momento. Então, o nosso objetivo, né, com a criação do Plano Rio Grande, foi organizar essas ações. Então, as ações emergenciais elas já estão acontecendo desde o primeiro dia, né, depois da tragédia. Então, a reconstrução propriamente dita começou no dia seguinte, né, ao mesmo tempo, durante, né, a tragédia, inclusive, com as ações da Defesa Civil, o resgate das pessoas, o restabelecimento de serviços públicos essenciais, a recuperação de estradas, né, o restabelecimento de ligações entre cidades que ficaram isoladas, o apoio às pessoas que ficaram desabrigadas ou desalojadas. Então, tudo isso, de maneira emergencial, está sendo feito desde os primeiros dias. Mas, evidentemente, que essa ação de reconstrução ela tem que estar organizada também olhando para a reconstrução da infraestrutura que foi perdida, né? Então, teremos trabalhos ali mais voltados para o médio prazo, são infraestruturas que precisaremos fazer um estudo um pouco mais detalhado para reconstruir melhor, né? Não basta simplesmente fazer aquilo
que aqui não é recuperar exatamente como a infraestrutura era antes, porque agora nós vamos ter que ter um olhar muito criterioso em relação à capacidade de adaptação e resiliência dessa infraestrutura e, eventualmente, claro, teremos projetos novos, né? Teremos que olhar de maneira também muito responsável e criteriosa, de novo, para projetos que vão nos proteger também e adaptar nossas cidades e regiões a futuros eventos como esse. E aí sim, projetos de maior porte, né? Aí estamos falando aqui, né, por exemplo, de sistemas de contenção de cheias, né, proteções, diques, projetos para adaptar cidades ou bairros à situação, né, de eventos como esses, né? Então temos que nos preparar. Não sei se todo mundo, né, acompanhou isso, mas durante todo o ano passado tivemos aqui no estado vários eventos também de menor porte, mais localizados, também bastante intensos, mas mais localizados. Uma dessas regiões que foi novamente atingida agora é o Vale do Taquari. E desde esses eventos, em setembro do ano passado principalmente, nós já aprimoramos muito, né? O estado aprimorou muito os mecanismos de prevenção, de alertas, inclusive. Então, algumas cidades onde houve mortes no ano passado, nesse episódio já não houve mais, porque desde o início, desde os dias anteriores, com as previsões meteorológicas, a Defesa Civil, através do seu sistema com os municípios, já alertou as populações locais para que deixassem as áreas de risco. O governador também teve um papel muito importante nesse processo de amplificar esses alertas da Defesa Civil para que a sociedade tomasse conhecimento e levasse a sério esses avisos. Então, isso foi muito positivo, principalmente no Vale do Taquari, onde tivemos uma incidência menor ali de perdas de pessoas, de óbitos, em razão desse aprimoramento de tudo que vem sendo feito. Mas, claro, daqui para frente teremos um grande desafio, que é articular essas ações emergenciais, esses restabelecimentos de primeira hora, com as ações de médio prazo, né, e as ações de longo prazo. Temos aqui que ter isso tudo muito bem desenhado, afinal de contas, teremos que ter uma garantia da quantidade de recursos, de que a quantidade de recursos que é necessária para essa reconstrução como um todo esteja bem mapeada. Nós precisamos saber de onde vêm esses recursos para poder entregar isso para a população gaúcha. Eu sei que tem muita conta por aí, né, Pedro, de quanto que isso tudo vai custar, também de quanto tempo. Você falou, assim, obviamente isso vai demorar, passar por várias gestões, é um processo de Estado aí que a gente precisa olhar, mirar no longo prazo, né? Mas o que já se tem mapeado aí de necessidades ou de prazo mesmo, assim, para você poder conseguir ter uma infraestrutura mais resiliente, algo que seja aí que poupe vidas e que melhore a vida aí dos cidadãos? Danilo, eu entendo, né, é nossa ansiedade também querer saber esses números, né, e detalhar os projetos, mas nesse momento é muito importante que a gente tenha uma avaliação de maneira muito técnica, né, do que aconteceu, inclusive para a gente conseguir, né, colocar tudo no papel e saber o que a gente precisa. Então, eu vou evitar falar em números nesse momento, porque muitas vezes a gente usa um número para fazer um pedido para o governo federal, enfim, para recomposição de algo, que nós estamos falando aqui de algo parcial. Como aqui nós estamos falando da reconstrução de maneira geral, eu evitaria falar em números nesse momento. Nesses primeiros 30 dias, nós estamos fazendo justamente essa análise junto às secretarias outras do Estado, junto aos municípios, para, de fato, ter um número mais realista daquilo que aconteceu. E veja, algo que é muito importante também, o dano que ocorreu, ele não está restrito à infraestrutura que foi perdida, né? Nós temos um efeito econômico nesse processo que precisa ser quantificado também. Comércio, tudo Exato. Mais, né? Serviços. Exatamente. Então, a gente tem que avaliar o que esse evento significou para as cadeias produtivas, né? Como é que a percepção de risco das empresas ela vai ser alterada nesse processo. Tudo isso é uma análise que está sendo feita também nesse momento para que a gente possa desenhar essa ação futura para construir ou reconstruir infraestruturas que sejam adaptadas e resilientes, de maneira que a gente consiga resgatar essa
capacidade de atrair empresas, né, e Pois é, essa gerar... confiança, né? Você mesmo colocou, Pedro, assim, a gente teve esse evento aí agora, né? Mas como você colocou, houve eventos extremos aí recentes, né? Eu sei da concessão, por exemplo, da C3E aí, que nesse curto período pegou aí alguns desses eventos que você colocou. E você era, claro, depois, e tem essa atração do secretário de parcerias. Como que a gente, e eu entendo que, é claro, a gente está vendo aí a situação fiscal, né, tanto do Estado quanto da União, a gente sabe que recursos vão ser necessários, né? A gente tem recursos de organismos multilaterais, alguma liberalidade fiscal, mas a iniciativa privada, e eu entendo que a sua nomeação faz parte disso, né? Alguém que tem esse trânsito com a iniciativa privada vai ser importante nessa reconstrução. Como que você, num ambiente como esse, com tanta incerteza, como você colocou, e ao mesmo tempo, tanta necessidade, vai fazer esse match, né, entre o investimento privado necessário, os investimentos, os recursos disponíveis de serem implementados na infraestrutura que a região tanto precisa? Bom, o primeiro passo é desenhar uma estratégia clara, estabelecer prioridades e mostrar que os investimentos que vão ser feitos, né, sejam com recursos públicos ou privados, são aqueles projetos que geram, né, um impacto, né, social grande, social e econômico, evidentemente, para a sociedade. Então, essa capacidade nós temos que ter nesse momento, porque isso vai gerar a confiança no setor privado também, para poder investir mais aqui no Estado, seja diretamente nesses projetos, seja em outras atividades que acabam ajudando, né, a questão fiscal do Estado, melhorando a economia. Então, nós temos que ser muito técnicos e responsáveis nesse processo, justamente para isso, para mostrar que o que está sendo feito tem um embasamento técnico e econômico para que os efeitos sociais positivos sejam sentidos lá na ponta. Não posso deixar de mencionar aqui que, embora eu trabalhe com parcerias e concessões e tenha essa capacidade de fazer esse relacionamento aí com projetos de parceria com a iniciativa privada, eu sou um servidor de carreira do Tesouro Nacional. A minha carreira no Tesouro Nacional começou em 2014, quando eu acompanhava a execução dos empreendimentos do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Então, eu acompanhava investimentos públicos sob uma perspectiva do Tesouro Nacional, fiz isso também no Ministério do Planejamento. Então, tem que ficar claro que a minha experiência ela não está associada pura e simplesmente a projetos de parceria com a iniciativa privada. Isso se torna ainda mais importante nesse momento, porque os projetos que serão executados com recurso público precisam ser muito bem estruturados e precisam entregar para a sociedade o máximo possível. Então, essa experiência também agrega aqui muito nesse papel. Temos que ter uma carteira de projetos com recursos públicos que seja aquela que gera o maior benefício social e econômico. Nessa visão, por exemplo, de maior impacto social, você está falando que tipo de equipamento, por exemplo? Porque daí eu entendo que é uma escolha muito difícil, né? O recurso, ele vai para a saúde, ele vai para a educação, vai para a logística. Eu sei que tem áreas aí comprometidas ainda até com energia, saneamento. Como que fazer essa escolha nesse princípio que você colocou? Bom, temos que levar em consideração o impacto que isso gera nas comunidades, né? O número de pessoas que vão ser atendidas, como é que você consegue gerar um impacto positivo por meio desses projetos, desencadeando outras ações também positivas. Existem muitos métodos para se fazer isso, a análise socioeconômica dos projetos. Então, durante o tempo em que trabalhávamos lá no Ministério da Economia, fizemos alguns manuais para isso, para priorização desses investimentos, porque muitas vezes isso tem que ficar claro para as pessoas, né? O impacto socioeconômico ele não está ligado simplesmente a lucro ou a coisa do tipo, é o impacto para a sociedade, na geração de empregos, na capacidade de geração de renda, enfim, é a economia como um todo. Então, essa priorização ela precisa ser feita, né? O restabelecimento de ligações importantes. Hoje, por exemplo, no Estado,
nesse período inicial, né, depois da tragédia, tivemos algumas regiões que ficaram completamente isoladas, né? No centro do estado, por exemplo, temos algumas ligações algumas cidades que ficaram sem comunicação. Então, isso precisa ser restabelecido com urgência. Tem cidades, né, para quem não conhece bem o Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Uma boa parte desses municípios tem menos de 5 mil habitantes, uma outra boa parte tem menos de 20 mil habitantes. Então, nós estamos falando de economias de cidades menores, mas que geram muita riqueza, que tem uma atividade econômica muito ligada também ao agronegócio, pequenas propriedades, que precisam estar conectadas economicamente com os centros maiores, para fazer a distribuição, para receber a distribuição dos seus produtos, para poder receber insumos. Então, esse tipo de análise, quando você vai fazer um projeto, tem que ser levado em consideração. Onde que nós vamos atuar primeiro para poder conectar de novo todas essas pessoas, as ligações também são importantes para a saúde. Tem muitas cidades que não têm centros de saúde mais especializada, que precisam de uma conexão em outra cidade de médio porte para poder atender pacientes de média e alta complexidade, por exemplo. Então, tudo isso tem que estar. Por isso é necessário esse mapeamento nesse começo, para que as ações elas sejam estrategicamente definidas, para que a gente possa ter certeza de que onde os recursos serão alocados, nós estaremos fazendo o melhor para a sociedade. Nessa questão que você falou de acessos, né, até a gente está falando aqui até para registro na sexta-feira 24, né, a questão do aeroporto, por exemplo, é isso que você falou, né, tratamento, saúde, qual que é a perspectiva hoje do aeroporto, também dos aeroportos regionais? Eu sei também que você tem um plano aí, né, de concessão de aeroportos regionais. Como é que fica isso, essa ligação aérea aí, que fica mais importante nesse momento? Bom, em primeiro lugar, esse evento climático extremo mostra, de novo, a importância dos aeroportos regionais para o Estado. Hoje nós estamos aqui funcionando com uma malha emergencial, usando justamente aeroportos regionais. Então, isso, né, reforça a importância de se ter projetos que possam ampliar a capacidade desses aeroportos. Por outro lado, a situação do aeroporto Salgado Filho, por mais que a gente ainda não tenha a dimensão exata do dano que ocorreu na infraestrutura, na pista, enfim, nos outros equipamentos ali de segurança, navegação, enfim, sabemos que não vai ser, né, pelo que foi anunciado recentemente, o aeroporto deve ficar fechado até outubro. Agora, Danilo, imagine aí você, todo mundo que nos assiste aqui, a capital de um estado ficando sem um aeroporto durante tanto tempo. E veja que o estado do Rio Grande do Sul é um dos principais estados no Brasil em relação a turismo, atração de pessoas para visitar aqui, principalmente a região de Gramado, Canela, Caxias, Bento Gonçalves. E vai pegar a temporada de julho, né? Vamos pegar a temporada de julho. Imagine o impacto econômico e social que isso tem, né? Imagina as pessoas todas associadas ali ao turismo, o impacto que não ter um aeroporto da capacidade do Salgado Filho vai ter sobre toda essa estrutura, né? E uma estrutura que funciona muito bem, uma região muito desenvolvida, que atrai muitos turistas no Brasil. Talvez seja a segundo maior polo de turismo no Brasil, perdendo apenas lá para o Rio de Janeiro. Então, é fundamental que o aeroporto Salgado Filho seja restabelecido o quanto antes. E aí, importante a gente ter aqui também em mente o papel do poder concedente, no caso aqui o governo federal, né, a União, no reequilíbrio desse contrato imediatamente, para que esses investimentos possam ser iniciados imediatamente, né? O governo federal tem que ter essa capacidade de passar confiança para a concessionária, a Fraport, que é uma excelente concessionária, para que ela possa refazer a infraestrutura. Lembrando aqui que estamos falando de um evento de força maior, não estava previsto, certamente não estaria alocado ali na matriz de risco para o concessionário. Então, muito necessário que seja feito e avaliado esse reequilíbrio para que as obras comecem logo. Mas você pensa que os regionais, eles conseguem, de alguma forma, assimilar isso até outubro, pelo menos? Não consegue, Danilo. Não consegue. Estamos falando aqui de aeroportos
regionais que ou estão localizados na Serra, e aí vou tomar como exemplo aqui o aeroporto de Caxias do Sul, que hoje tem sido um desses pontos de apoio, mas Uhum. é um aeroporto que tem limitações naturais pela sua localização, pela capacidade da pista, de equipamentos. Então, é um aeroporto que não tem sistemas mais modernos que permitem aproximação e pouso em condições mais adversas. Estamos falando de uma região que tem sempre muito vento, muita neblina, enfim. A capacidade do terminal também não é tão grande, não tem tanta posição de pátio que permita voos também ao mesmo tempo. Então, Uhum. é claro que como ponto de apoio é fundamental, mas ele não vai suprir a necessidade, considerando ali que tinha de capacidade o aeroporto Salgado Filho. E temos outros aeroportos que também estão localizados em outros pontos do estado, mas que também não vão ser capazes de suprir essa necessidade. Então, tem o aeroporto de Passo Fundo, que é uma cidade importante no norte do estado, mas ela também não está tão próxima para que um turista Sim. deixe de vir a Porto Alegre É, e vá a Passo Fundo para ir a Canela e Gramado, por exemplo. entendo. Então, existem limitações geográficas ali que nos impedem de ter uma substituição completa ou algo próximo disso do aeroporto Salgado Filho. Pedro, vamos voltar para a capital. Você estava falando aí no começo sobre proteções aí de diques ou pensar em coisas assim. A gente tinha o projeto aí, tem o projeto do Cais Mauá, né? E essa melhoria desse sistema público aí para o pessoal da capital. Como é que fica o projeto agora? Ficou muito comprometido? Tem que ter alguma reavaliação? O que vocês estão olhando? Bom, primeiro é importante a gente dizer que o projeto do CAIS, ele previa, né, a substituição da barreira que era o muro em alguns trechos. Então, é importante lembrar aqui que o sistema de proteção contra cheias da região metropolitana e de Porto Alegre, ele tem vários quilômetros de extensão. Um pequeno trecho desse sistema como um todo está localizado ali no Cais Mauá, onde temos o projeto de revitalização. Uhum. Para este trecho, nós tínhamos um projeto que foi, inclusive, feito pelo BNDES, né, teve a contribuição ali de especialistas do Instituto de Pesquisas Hidráulicas aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse projeto previa um novo sistema de contenção para essa área, ou seja, ele estava restrito a a esta infraestrutura e, obviamente, vai ter que ser reavaliado em função do impacto, na verdade, do nível a que o Guaíba chegou nesse evento. Né? E aí eu não sou engenheiro, né, Danilo, sou economista, mas esses projetos, tanto de pontes, todos os projetos de engenharia, né, pontes, viadutos e tudo, e os sistemas de proteção de cheia, eles são feitos e são dimensionados considerando os eventos piores que já aconteceram. Sim. Então, tínhamos uma referência de pior evento, né, de maior cheia, 41, que era o né? lá de 41. Agora, nós ultrapassamos bastante essa cota. Então, os projetos eles precisam incorporar, qualquer desse projeto, né, desses projetos, tem que incorporar esse novo máximo aí de cheia. Isso vale para várias outras infraestruturas aqui no estado também. Rio Taquari, por exemplo, corta várias cidades, também teve uma cota muito maior do que o que havia sido registrado ao longo do tempo. Então, isso é um desafio também que precisa ser levado em consideração. Mas, em relação ao projeto do CAIS, claro, teremos que reavaliar esse aspecto e hoje o CAIS ainda está submerso. Né? Hoje, Difícil. o CAIS ainda está parcialmente submerso. Nós vamos ter que fazer uma avaliação, evidentemente, dos danos que ocorreram ali, até para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Né? Afinal de contas, esse é o respeito que a gente tem que ter também com... Falar nisso, Pedro, você falou desse projeto aí que seria, enfim, com recurso BNDES, concessão. A gente viu anúncios aí de apoios, né, de várias entidades multilaterais, né? Teve BID, teve o NDB lá, o Banco dos BRICS, o próprio BNDES.
são investimentos para a infraestrutura, né? Como é que aterriza esse dinheiro? Como é que você converte? Imagino que essa seja uma missão aí na qual te envolve muito. Como que esses recursos que foram anunciados se tornam esses equipamentos que a gente falou aqui? Bom, Danilo, tem que ter projeto. Tem que ter É. projeto sendo estruturado, né? Esse é um grande desafio que o Brasil sempre enfrentou, né? Uhum. Quando a gente, né, lembrando aqui, e todo mundo que trabalha nesse setor tem essa angústia também. O Brasil tem, e melhorou nos últimos anos, mas ainda tem um desafio grande que é a capacidade de gerar novos projetos, sejam projetos para serem executados com recursos públicos, sejam projetos para serem executados em parceria com o setor privado. O que nós precisamos, primeiro, é saber o que precisa ser feito, é fazer esse mapeamento do que precisa ser construído, esse mapeamento e essa definição das prioridades em relação ao que será feito de sistemas de contenção de cheias, de proteção e outros projetos de infraestrutura para que a gente possa buscar a melhor fonte de recursos para isso. Então, os organismos multilaterais, vários já disseram, né, ter linhas de financiamento disponíveis. É claro que o financiamento ele tem que ser olhado do ponto de vista fiscal também, afinal de contas, você poder fazer um financiamento significa desembolsar ao longo do tempo, então isso precisa estar encaixado no contexto, né, fiscal aqui também. Alguns bancos disseram poder reavaliar projetos já em andamento para que os escopos possam ser revistos ou ampliados já. Isso seria um efeito de mais curto prazo, mas aí depende do projeto que esteja em andamento. É o caso dos recursos do NDB, por exemplo, o Banco dos BRICS. Então, tudo isso, o mais importante é a gente fazer esse mapeamento, fechar essa carteira de projetos e aí sim buscar esses recursos. Existem muitas fontes de financiamento e precisamos usar todas da maneira mais eficiente possível. Agora, você precisa fazer uma costura também, você falou dos municípios aí, né? Porque tem projeto que é municipal, tem alguma coisa federal, que nem você falou do aeroporto mesmo, que é uma concessão federal. Como é que você, enquanto secretário da reconstrução, vai pilotar essas costuras aí entre os diferentes entes federativos? Bom, esse é um ponto importantíssimo, porque, né, o nosso sistema federativo ele funciona dessa maneira. Então, tem muitas responsabilidades que estão distribuídas por todos os entes, União, Estado e municípios. Nós vamos ter que também, nesse mapeamento, saber o que os municípios precisarão fazer. Então, esse é um desafio também que nós vamos ter que encarar, porque, em muitos casos, o Estado ele vai ter que auxiliar os municípios, né? Como eu disse aqui, o estado do Rio Grande do Sul tem, primeiro, uma quantidade muito grande de municípios, né? São 497, muitos deles são municípios pequenos, então é fundamental que o Estado consiga, em muitos casos, auxiliar em projetos, né? Estamos falando aqui de projetos muitas vezes de alta complexidade. Você imagina ter que refazer um plano diretor de uma cidade de 10, 15 mil habitantes. Não é um processo simples, né? Imagine que algumas áreas terão que ser... não poderá mais haver pessoas morando, você tem que fazer uma readaptação, uma reorganização que não é simples para ninguém, nem para os especialistas. Então, imagine municípios menores tendo que encarar esse desafio. Então, faz parte desse papel do Estado, da Secretaria coordenando isso aqui também, mas, claro, com as secretarias finalísticas aqui também, para ajudar esses municípios. E o apoio da União ele é sempre fundamental, porque a União ela tem, né, um papel, principalmente em relação a recursos, que não pode ser deixado de lado. Então, o governador Eduardo Leite tem pedido muito apoio da União, principalmente nesse primeiro momento, com programas de assistência para a manutenção dos empregos, por exemplo, para reeditar aqueles projetos lá da época da pandemia, enfim, aquilo que deu certo, né? Então, isso é fundamental. Então, precisamos ter essa articulação entre todos os entes para garantir que esse processo esteja organizado e a gente consiga fazer o máximo com a menor quantidade de recursos possível.
E também é o que você falou, é uma nova fronteira aí que a gente tá avançando, né? Eu sei que vocês estão trabalhando aí com a consultoria que deu apoio lá em Nova Orleans, depois do Katrina, né? A gente tem que aprender muita coisa de resiliência, né? De como esses eventos, se piores forem, se mais intensos forem, que os impactos não sejam tão grandes, né? Esse apoio que chega, ou essa mobilização, eu entendo que vai ter muito aprendizado aí, né, Pedro? Assim, para a União, para o mundo, tá todo mundo lidando com isso, né? O que você vê por exemplo, desse legado que a gente pode ter? Eu sei que é cedo ainda para falar, mas assim, a gente vai, e com certeza os gaúchos do Brasil vão superar isso. O que a gente pode ter de aprendizado nesse caminho aí, em ter uma infraestrutura mais resistente, em ter um país, obras de engenharia, como você colocou, mais resistentes, mais resilientes? O que você mira nesse aprendizado, assim? Bom, acho que o maior aprendizado, Danilo, de que os eventos extremos estão cada vez mais frequentes e eles têm uma capacidade de impacto gigantesca. Então, não podemos, de maneira nenhuma, subestimar o que pode acontecer no futuro em relação a eventos, né, de grande magnitude provocados por variações climáticas. Então, isso é o primeiro grande aprendizado. Não podemos esquecer isso jamais. Temos que trabalhar em conjunto para evitar esses efeitos, como você disse. Nós estamos, nesse primeiro momento, com algumas consultorias, mas vamos precisar de vários outros quando entrarmos mais em detalhe nos projetos. E aí, queria ressaltar aqui também a importância de termos as universidades locais, que têm um conhecimento muito grande, têm especialistas muito capacitados para nos ajudar nesse desenho de projetos específicos para vários lugares do estado. Então, temos muitas universidades aqui, temos muitos especialistas e vamos ter que contar com esse apoio, né? Não tenho dito isso muito aqui, às vezes as pessoas acham que uma consultoria que vem de fora vai nos resolver todos os problemas, não vai. Nós temos que pegar método, nós temos que ter uma maneira de organizar para dentro do setor público também a nossa forma de atuação, é isso que nós estamos fazendo nesse momento, mas nós não podemos esquecer da importância das universidades aqui no Rio Grande do Sul. Temos universidades que estão entre as melhores do Brasil, temos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a PUC, universidades também espalhadas pelo estado, para nos ajudar nesse processo. Então, vamos ter que fazer muita parceria com todas elas para a gente, até porque o impacto foi muito grande e espalhado pelo Estado. Então, contaremos muito também com o apoio de todos para justamente conseguir ter alternativas, né, de infraestruturas mais resilientes. E aí é importante também a gente avançar muito nos protocolos todos de prevenção, de detecção desses eventos e também de resposta a esses desastres. Isso é fundamental que tudo isso esteja mapeado e nós tenhamos protocolos bem definidos, né? E aí estou até entrando um pouco aqui, além do que é o papel da Secretaria Claro. da Reconstrução, mas fica claro que um aprendizado que tem que ter como país que nós temos que ter já um desenho de soluções de apoio, né, para a sequência ali de um evento como esse, que facilite o nosso trabalho e o acolhimento das pessoas. Por exemplo, abrigamento de pessoas que tiveram que sair de suas casas, casas provisórias, locais onde as pessoas possam ter dignidade de passar um tempo, né? Muitas vezes é necessário, que possam levar seus animais de estimação. Impressionante aqui como isso é importante para as pessoas. E eu entendo muito, né? Claro, tenho vários lá em casa, tenho 2 cachorras e 4 gatos. Então, eu também não ia querer sair da minha casa sem levar os animais. Claro. E isso ficou muito claro aqui nesse processo. Então, nós temos que pensar isso de uma maneira que tudo já esteja muito bem definido, né? Esses alertas sejam feitos, as pessoas tenham um treinamento para isso, porque não adianta, a gente não vai conseguir evitar que eventos como esse aconteçam, mas nós podemos ter a capacidade de lidar melhor com eles. E o país todo, né? Que isso possa,
esse processo sirva aí para levar esse conhecimento e essa experiência para outras regiões, né? Que infelizmente, como você bem colocou aí, pelos eventos climáticos cada vez mais frequentes, né? Há uma perspectiva de, em algum momento, isso poder acontecer em todo canto, né? Pedro Capelupi, bom, obrigado. Queria te agradecer aí esse tempo que você teve com a gente. Eu sei que os seus dias têm sido aí bastante intensos. Eu sei que esse trabalho de reconstrução aí vai ser intenso, vai ser longo. Até já estendo aqui o convite para você voltar quando a gente tiver aí um processo mais de longo prazo, né? O que a gente vai ver aí essa evolução e, enfim, até o momento da gente superar a situação atual, que ainda não, como você colocou, ainda não está superada, né? O cais mesmo aí está ainda embaixo d'água, a gente vê efetivamente o que aconteceu e como lidar com isso. Queria abrir aqui para você comentar aqui, colocar seus comentários finais e, mais uma vez, agradecer aqui o seu tempo, sua presença em estar conversando com a gente. Bom, primeiro, eu que agradeço o convite. É muito importante que esse debate seja feito em todos os lugares, né, e que a gente consiga ter as melhores cabeças sempre pensando e propondo soluções. Então, é fundamental que a gente compartilhe, né, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos vivendo nesse momento, desde o início, porque para que as pessoas tenham a dimensão do que está acontecendo e possam nos ajudar. Queria fazer aqui um agradecimento até e dizer o tanto que tem sido importante o apoio de toda a sociedade civil, das empresas, de voluntários, em todos os aspectos, desde o momento do salvamento das pessoas, doações, doações de serviços, né? Enfim, tudo isso é muito importante para que a gente supere esse momento. Nós temos que lembrar aqui que nós dependemos de todos, né, para superar esse tipo de momento. Não é só o poder público, tem as suas responsabilidades, é evidente, mas o papel da sociedade, de maneira geral, é que vai fazer a diferença para a gente sair mais forte desse processo. E aí, claro, superando sempre todas as disputas políticas, enfim, esse é um momento que nós temos que estar unidos, trabalhando em cooperação, para, de fato, usar esse momento para virar a chave, para mostrar para as pessoas e para devolver para a sociedade gaúcha, para todos os gaúchos e gaúchas, a sua vontade de viver, de reconstruir suas casas, de reconstruir suas vidas. Eu tenho absoluta convicção, pelo que eu conheço do povo gaúcho e por esse momento, que isso será feito. Sairemos muito mais fortes desse período, desse evento. E vou fechar aqui com uma frase que o governador Eduardo Leite tem repetido muito, que a gente tem usado como slogan do Plano Rio Grande, que é todos nós por todos nós. É isso aí. Não são poucas as histórias de resistência dos gaúchos, né? Então, boa sorte aí, Pedro, para você, para o governo, para o Plano Rio Grande. Desejamos aí sucesso e voltamos a falar aí no futuro. Um Grande abraço.